Amados irmãos, graça para o Senhor Jesus, vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós agora vamos ao versículo 30 do capítulo 4. E ele diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós poderíamos até considerar que esse versículo resume o que ele disse anteriormente, ou seja, deixando a mentira, irai-vos e não pequeis, não dê lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, não sai da vossa boca palavra torpe, porque o entristecer o Espírito Santo seria uma implicação natural, né? Uma vez que eles estivessem fazendo essas coisas que não deveriam, então eles estariam entristecendo o Espírito de Deus. Esse versículo parece ser uma citação de Ezequiel, ou poderia ser, né, uma citação de Ezequiel, capítulo 16, versículo 43, que diz assim: Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira. Esse provocaste a ira é exatamente a mesma palavra, não entristeçais. Ou seja, poderíamos tanto traduzir aqui como não entristecer, né, como lá, em Efésios, como não provocar a ira, né, do Espírito de Deus. Pelo menos falando em termos de citação grega, tá certo? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas quando vamos fazer uma leitura dos paralelos, nós precisamos procurar, obviamente, a palavra grega. Então significa que eu tenho que recorrer à Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Porque é a versão que provavelmente também foi utilizada, e para que a palavra seja exatamente aquela, teria que ser uma versão, né, na mesma língua. Então é possível que seja, porque inclusive o contexto de Ezequiel casa bem com a ideia do apóstolo Paulo. Veja que no versículo 43 ele diz assim: você não se lembrou da tua mocidade. O que ele está falando, né? Se lembrar da mocidade aqui seria o início da nação de Israel, porque o capítulo 16 ele faz uma menção à história de Israel, né? Inclusive mencionando os pecados, a graça de Deus, para que Deus mostre por que ele está castigando, né? Por que está castigando Israel? Lembre-se que Ezequiel é o profeta que está vivendo ali o período do cativeiro, né? Então, ele está mostrando por que eles estão vivendo isso, né? E Deus explica, né? A explicação é: olha para a sua história. Eu te tirei do lamaçal, eu te tirei do pecado, eu te tirei da miséria, eu tirei do mundão, né? Como ele diz no versículo 3, a tua origem, o teu nascimento é sujo. E isso falando do fato de que Israel foi tirado lá de Ur dos Caldeus, né? Abraão serviu outros deuses de Josué. Então, eles não têm uma origem santa, bonita, aquela coisa gloriosa e maravilhosa. Não, povo pecador. Abraão também é um pecador. E isso, quando aplicado a cada ser humano, no caso, cada cristão, ou seja, de onde nós saímos? Né? Em Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas. Então, a origem é de onde saímos, de onde o Senhor nos libertou, de onde o Senhor nos tirou. Inclusive, podemos ainda fazer uma referência ao Êxodo. Né? Deus tirou de onde, Israel? Deus tirou do Egito, da escravidão, da miséria. Então ele lembra a origem e a história, como Deus foi gracioso, como Deus foi bondoso, e mesmo assim insistiam em pecar, insistiam em fazer o que é mal. E é por isso que Deus diz assim: visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, você não te lembras de onde eu te tirei, não lembra tudo que eu fiz por você, e me provocaste a ira com tudo isto. Veja, mesmo assim insistiram com os pecados, mesmo Deus tendo feito tudo o que fez. Então, esse versículo
casaria e dá um significado muito especial, né, ao que o apóstolo Paulo quer dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Considerando que essa seja a possibilidade, que ele esteja fazendo uma menção a esse texto de Ezequiel 16, ele estaria dizendo assim para o cristão: você tem que se lembrar de onde Deus te tirou. A miséria e tudo que ele fez por você. Não provoque a ira de Deus. Não entristeça o Espírito de Deus. Tendo em vista que provocar. O termo é o mesmo. Por isso que é citado em Ezequiel provocar a ira, e em o texto possui palavras, os textos possuem palavras diferentes em português, mas é a mesma palavra em grego. Então, o Senhor nos lembra o que Ele fez por nós, de onde Ele nos libertou, a graça maravilhosa que Ele operou pelo nosso viver. Né? Então, lembrar disso, para quê? Para estar sempre agradecendo a Deus, mas não só com palavras. Ah, sim, obrigado pelo que o Senhor fez, por o Senhor ter tirado da miséria, por ter operado graciosamente na minha vida, né? A justificação, e está operando a santificação, né? Obviamente a regeneração. Então, lembrar não só para dizer obrigado por isso, mas lembrar para viver de acordo. Né? Essa é a ideia dele. Vocês deveriam viver para a minha glória, vocês deveriam viver com gratidão. Perceba a diferença. Não é só agradecer, é viver com gratidão. A vida expressar gratidão. E vocês deveriam fazer isso. Então, essa seria a ideia, né? E aí, nós podemos citar ainda outros textos, que são textos que mostram a atitude de Israel. E você entender bem direitinho porque Deus está reclamando, né? Nós temos, por exemplo, Isaías, que ele diz assim, no capítulo 1, versículo 2: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos. Veja como ele trata. Criei filhos. Ele libertou a nação de Israel e tratou como filhos, né? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Então veja que esse entristecer não deveria entristecer o Espírito Santo. Percebe na prática? Eles desprezaram a Deus com a vida. Eles viveram como se Deus não existisse. Desprezaram a graça divina, a misericórdia. Por isso que ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, não provoque a ira. Veja tudo que Deus fez. Viva com gratidão, e não indiferença, e não desprezo, né? Para com Deus. E aí nós temos um outro texto ainda, que também fala sobre isso, que é o texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? E então ele vai mencionando o desprezo em relação ao culto, que os sacrifícios eram oferecidos de qualquer forma, era dado o animal cego e não um melhor animal, ou seja, e davam a Deus o que eles mesmos não iam querer, né? O que era descartável, né? Eles davam o indesejado, né? Então, veja que Deus mostra uma relação com o seu povo que ele graciosamente tem abençoado, mas o povo não corresponde, né? O povo não corresponde a uma vida com uma vida de gratidão. Veja, não entristeçais o Espírito de Deus. Lembra de tudo que Deus fez. É muito importante o cristão lembrar de onde saiu. É claro que aqui, então, vem uma questão interessante. Nem todo cristão saiu do mundão velho, digamos assim. Muitos nasceram na igreja, como se diz popularmente. Então não conheceram a miséria do mundo porque não mergulharam nisso, não estiveram lá dentro. Né? Viveram dentro de uma família cristã.
Muitas vezes nem viram a maldade do mundo direito porque estavam sempre sendo protegidos. Bem, mesmo assim, é importante então que os pais deixem claro para os filhos que isso não diminui a condição deles de miséria, de pecado, mesmo tendo sido agraciados em nascer numa família cristã e crescer dentro da igreja, né? Então é muito importante que o cristão tenha consciência de miséria, consciência de ser um pecador e quão terrível isso é. Para que, mesmo não tendo vivido, né, ou experimentado as coisas horríveis do mundo, tenha consciência de quem ele é e se sinta um verdadeiro pecador. Porque, caso contrário, ele pode se tornar um fariseu, né? Achar que é melhor que os outros. Achar que não é tão pecador assim. Ah, Deus não me perdoou tanto, né? Afinal das contas, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, né? E sair comparando a sua vida com a do outro, como se ele não tivesse tanto pecado quanto o outro, porque não saiu de lá, né? E aí a pior coisa que tem, ele será justo aos seus próprios olhos, que é muito pior do que sair do mundo pecador, né, do que ter experimentado as coisas, né, terríveis do mundo. É só lembrar do publicano e o fariseu. Né? O fariseu se achava justo aos seus próprios olhos, foi para casa, Deus nem ouviu a oração dele. E o publicano, miserável pecador, mas que tinha consciência disso, foi para casa agraciado com a bênção da justificação. Então, é importante essa consciência. De onde eu saí? Para que eu viva com gratidão. Para que eu tenha consciência do tamanho da graça de Deus. E não só diga em algumas orações, mas vivencie essa gratidão para com Deus. A gratidão por tudo que Ele fez, né, por mim. Por todas as bênçãos que Ele graciosamente nos deu. Então, é para não entristecer o Espírito de Deus. Isso é para fazer o quê? Né? Nós estamos vendo aqui, nesse bloco, que o apóstolo Paulo menciona o ponto negativo e o ponto positivo. E nós, ponto positivo, fomos selados para o dia da redenção. Nós fomos separados para Ele, para viver eternamente com Ele. Então, o ponto positivo é que nós temos uma nova vida. Então, o negativo, que é não entristeçais o Espírito Santo. E o ponto positivo é, então viva como quem foi redimido pelo Senhor, como quem foi chamado para a redenção, para viver a nova e eterna vida. E aí nós temos um texto que nos ajuda a ver melhor isso, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 2, mas o nosso foco de fato ele está no versículo 6, quando ele diz o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Veja, então, não tire nem coloque nada da palavra do Senhor. Tradição nenhuma pode ser ordenada como sagrada para que o cristão pratique de forma alguma, e nem deve ser tirado nada da Escritura, como que para diminuir as exigências. Não, a palavra de Deus do jeitinho que ela é. Né? Então não tire nada, não coloque nada. E aí ele continua e diz assim no versículo 5: eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Então é a Bíblia, só a Bíblia. Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Veja o que diz o versículo 6, que é o nosso foco. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Veja que coisa interessante. Ele nos diz para viver segundo, né, a redenção. E em Deuteronômio, ele diz: olha, se vocês viverem de acordo com minha vontade, como eu mesmo dei a vocês, vocês chamarão a atenção dos povos. As pessoas verão a conduta de vocês, não é só ouvir. Ah, nós ouvimos a pregação, interessante. Olha, fala de justiça, fala de amor, fala de verdade, fala de misericórdia, fala de graça.
É interessante. Não é só ouvir, mas eles viram, né? Eles olharam, eles estão observando a vida deste povo. E ao observar a vida deste povo, o testemunho que o mundo, veja que eles lá fora vão dizer, olhando para vocês, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha as leis. Né? Então eles ouvirão as leis, conhecerão o seu conteúdo e verão o povo testemunhando. Este povo é gente sábia e inteligente. Então, inclusive, isso deveria nos chamar muita atenção em dias maus, em dias difíceis, né? Então, nessa luta que se está travando hoje na conjuntura política internacional, que a forma que a igreja combate a corrupção, combate o mal e procura estabelecer o que é certo, é essa aqui. Essa é uma coisa que a igreja está meio perdida em nossos dias. Estão gritando, 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 mas não oferece nem sequer o exemplo. Falam de amor, mas a igreja está cheia de perturbação, de ódio, de diferença, de maldade. Uns têm muito, outros têm pouco, dentro da própria igreja. E não estou falando de obrigar a igualdade, mas de amor, de graça, de justiça, de dar o que é direito. Uns são privilegiados e os outros são prejudicados. Então, como é que se fala de amor e de justiça e se exige que o governo seja justo e íntegro se a corrupção está dentro da própria igreja? Se a maldade está dentro da própria igreja? Então, o mundo não vai ser chamado a atenção, percebe? Isso a gente pode ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nos dois casos, nós vamos encontrar o Senhor mostrando, nos dois lugares dos textos, mostrando que foi o exemplo da igreja que conquistou as pessoas, que mostrou às pessoas o caminho a seguir. Né? Tanto que o contrário disso, o apóstolo Paulo, ele cita em Romanos, no capítulo 2, versículo 24, que é uma citação de Isaías, né? Ele diz exatamente o seguinte, Romanos 2, 24, ele diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Citação de Isaías 52, 5. Ou seja, observe, não é só a igreja lutar aparentemente, né? Gritar e dizer assim, olha, queremos justiça, queremos vida, não ao aborto, não à corrupção, não à injustiça, não à maldade, não à desigualdade, tal, e esses gritos. E aí o mundo vai olhar para a vida da igreja e dizer assim, mas como assim? Você não faz a mesma coisa dentro da igreja? Vocês não são tão injustos quanto a gente? Vocês não são tão corruptos quanto a gente? Vocês não são tão desonestos quanto a gente? Vocês não são tão odiosos quanto a gente? Vocês não são tão indiferentes quanto a gente? Vocês não praticam todo tipo de ilegalidade quando é para benefício próprio? Quando é para fazer a vontade de vocês, tanto quanto a gente? Então qual é a diferença? Então, quando o mundo olhasse para Israel, veria a justiça de Deus pela lei que eles tinham e, consequentemente, pela prática. Caso contrário, aconteceria o que Paulo diz em Romanos 2,24. Os gentios blasfemam do meu nome por vossa causa. Então observe que não era só ter a lei da boca para fora. Eles tinham a lei e vivenciariam a lei. Caso contrário, eles veriam a incoerência. Vocês têm uma lei tão justa, mas vocês são tão injustos. Vocês têm uma retórica tão bonita, mas vocês são tão desonestos, tão maus. Então, não é apenas pronunciar. Então, viver como um povo da redenção, um povo redimido, é viver a beleza dessa nova vida. Você quer lutar contra o que é ruim, o que é mal, quer mostrar para o mundo, falar, gritar aí fora e dizer não a tudo que é errado? Então, chame primeiro a igreja. É por isso que nós temos uma proposta muito maior com a igreja. Porque não faz sentido nenhum a igreja gritar e dizer não à corrupção e olhar para a igreja e dizer é tão corrompida quanto. Não faz diferença. Minha preocupação é com a igreja. A de Deus é com a igreja, não é com o mundo. O mundo já está condenado. Vai fazer o quê? Mas a igreja não. A igreja é a instituição divina. A igreja
é dele. A igreja carrega o nome dele. Essa sim eu me preocupo. Mas o mundo... Então, é preciso que a igreja vivencie essa nova vida, lembrando de onde foi tirada, para que viva com gratidão. Um outro caso interessante, esse caso está no Novo Testamento. Lá em Atos, capítulo 9, versículo, a partir do 36, diz que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Todo mundo conhecia a Dorcas por ser uma pessoa que tinha amabilidade, que tinha uma conduta, uma vida abençoadora. Ela era uma bênção. Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio a morrer. Os justos também morrem, né? E depois de a levarem, puseram-a no cenáculo. Vejam, a mulher que era uma bênção, ela estava impactando a sociedade. Ela estava impactando o povo. E chamaram o apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro foi. E quando ele chegou lá, diz que todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O testemunho daquela mulher foi tão impactante que a cidade se movia, comovia naquele momento. Estavam todas mostrando as boas obras daquela mulher, que motivou o apóstolo Pedro a ir lá ressuscitar. E ele foi lá, orou, se ajoelhou, colocou diante de Deus e disse, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ela ressuscitou. E é interessante que o texto mostra tanto o testemunho da ressurreição, glorificando a Deus, quanto o testemunho dela. Veja que o testemunho do texto é duplo. É duplo. Ele tem dois testemunhos. Ela glorificando a Deus com seu testemunho de vida e o poder de Deus manifesto por meio do apóstolo na vida dela. E não foi omitido nenhum dos dois, porque os dois glorificavam a Deus. Então, quer impactar essa nação e quer realmente lutar contra corrupção, injustiça e seja lá mais o que for, então você, como cristão, e nós, como igreja, devemos impactar essa nação. Não adianta ficar gritando e berrando e fazendo uma maior confusão por causa dos problemas que têm acontecido, porque isso não será suficiente. O Senhor é Deus. Talvez essa nação mereça o que está passando e até merece pior, eu diria. Talvez aconteça até o pior lá na frente. E no final das contas você estará brigando e gritando e reclamando e Deus dizendo assim, cara, eu estou te mostrando na tua cara, você é assim, é você que é o corrupto, é você que é o injusto, desonesto, perverso e o mal. É você, eu estou ensinando para a minha igreja que você é assim e você não se toca. Lembra do cativeiro? O cativeiro na Babilônia foi Deus usando um povo pagão para castigar o seu povo. Por favor, né? E aí Deus diz assim, mas eu mandei profetas, eu enviei meus mensageiros, eles clamaram, eles falaram, você não deu ouvidos. Então, quando vier o pior, não reclame, porque o problema não está lá, está em você. Que tendo desprezado a palavra de Deus, você que é a igreja, ou seja, o povo de Deus, que deveria dar o testemunho da justiça de Deus em seu meio, e é desonesto, é injusto, é corrupto, perverso, é mau, incompassivo e assim por diante. Então, não entristeçais o Espírito de Deus. É uma palavra para a igreja, não é para o mundo. É Deus protestando diante da igreja. Parem de dar mau testemunho, porque os gentios blasfemam do meu nome por vossa causa. Ele acusa a igreja da blasfêmia dos gentios. Então, olhe para a igreja e seja um instrumento para conduzi-la à glória de Deus. Então, lembre-se da sua origem, viva com gratidão, não apenas palavras, viva com gratidão. E viver com gratidão é viver como um povo da redenção, um povo redimido. E nós temos os testemunhos, né? Como acabamos de ler, o testemunho de Dorcas, que era
tal forma uma bênção que todo mundo testemunhou isso. Então, esse é o viver para o louvor da glória de Deus. E é esse viver. O viver de uma igreja íntegra, amorosa, justa, fiel, dedicada, bondosa, ou seja, uma igreja virtuosa. Como diz Deuteronômio, todos esses estatutos que eu dei são justos, e os povos dirão, que povo sábio e inteligente, que grande povo, né? Então, vivendo a virtude, a palavra de Deus, o fruto do Espírito. Viva, e então as pessoas dirão assim, que povo sábio e inteligente, que povo virtuoso. E o mundo será atraído a Cristo Jesus pelo testemunho da igreja. E, como já mencionamos ontem, Roma foi vencida assim. Sem espadas, sem protestos da igreja. E foi vencida por uma igreja que foi contagiando as pessoas com a sua vida. Morrendo por Cristo, perseverando na fé, dando testemunho e sendo bênção, e venceu. Você quer vencer a maldade, a corrupção deste mundo? Seja uma bênção, porque gritar não vai resolver o problema. Quem governa o mundo é Deus. E Ele tem um propósito para todas as coisas. E o propósito dele para a nossa vida é que nós o glorifiquemos neste mundo que jaz no maligno. Seja uma bênção. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te damos graças, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom, santo, justo e verdadeiro. E pedimos que nos dê a graça para vivermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que o teu nome seja engrandecido na tua igreja. Obrigado por tudo, receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.